Flor minimalista com técnica fine line. Uma das características que a gente pode estar observando aqui nessa tatuagem é que ela é uma tatuagem de efeito traço único. Aqui a gente tem um traço só que forma toda essa tatuagem. E para que a gente consiga fazer esse efeito de traço único, a gente vai estar utilizando as técnicas de emenda de traço e pinceladas. A gente tem que ter também cuidado com algumas particularidades aqui dessa tatuagem. Por exemplo, ela tem uns traços muito próximos aqui nessa parte de cima da tatuagem e no rabinho aqui do beija-flor. Então a gente tem que fazer uma aplicação mais leve nessas regiões para que com o passar do tempo o traço não embole. Com o passar dos anos a gente perde um pouco de elasticidade da pele e os nossos poros eles costumam ficar mais dilatados e como a tinta está embaixo da pele, ela acaba se expandindo também acompanhando a abertura dos poros. Para essa tatuagem a gente vai estar utilizando uma agulha 3RL, bem fininha, essa daqui é uma agulha da Hornet. Vou estar utilizando uma máquina da Cheyenne, uma pen, máquina rotativa para fazer os traços bem fininhos. Na minha bancada também deixei um lenço umedecido para que a gente possa estar limpando a pontinha da agulha se caso ela entupir. Para fazer essa tatuagem eu vou estar utilizando a voltagem de 8 volts. A gente tem que ter bastante cuidado nessa região aqui, porque é uma região que geralmente os clientes têm muitos espasmos. E é uma região que a pele é mais ressecada também, então a gente vai começar bem na manha. Para poder fazer a técnica de fine line e a técnica de emenda de traço, a gente vai pousando a agulha devagar, manter a agulha por dentro da pele e depois vai levantando a agulha aos poucos. Quando vocês forem tatuar essa região, toma bastante cuidado, porque os espasmos são muito grandes e é normal que aconteça. Pousa, mantém, levanta. Aí pessoal, vocês já podem ver que tem espasmos aqui, ó. Cliente dando vários espasmos, é normal. É manter a calma. Vamos lá de novo. Pousa, mantém, levanta. A gente pode estar fazendo um pouquinho da técnica de pincelada aqui também. Fazendo os tracinhos bem curtos, só com a pontinha da agulha. Lembrando sempre de esticar bastante a pele. A tatuagem eu sempre gosto de começar de baixo para cima. Uma pousa. Ó, levanta a agulha quando der os espasmos. Vamos lá de novo. Vai pousando. Mantém. Levanta. Na hora de higienizar, eu gosto de apalpar o papel toalha na pele para a gente não perder o stencil. Uso uma vaselina também para ajudar na higienização. Como a cliente está tendo bastante espasmo, eu vou estar pincelando a tatuagem, que assim eu não corro o risco de um traço muito marcado acabar indo para fora. Vai pincelando com cuidado. Depois a gente vai estar higienizando toda a pele e vendo os pontos que vão precisar de mais saturação. Estica a pele, só com a pontinha da agulha, ó. Vai fazendo movimento de pêndulo. Traça. Pousa, agulha, mantém. Levanta. Que eu vou pincelar. Para poder treinar essa técnica de pincelada, vocês podem estar fazendo exercícios de esboço usando uma máquina de bobina com a biqueira adaptada para desenho. Isso eu mostro para vocês no meu e-book.
Pincelando. Aqui tem bastante espasmo, então vou pincelar mais para não ter o risco de marcar o traço muito forte. Vou pincelar mais aqui, que ficou mais superficial. Vamos pincelando. Movimento de pêndulo. Só com a pontinha da agulha. Essa vaselina que eu estou utilizando, na verdade, é uma manteiga da Electric Ink. Ela mantém a pele hidratada e ajuda na higienização, além de acalmar a pele. Vamos lá, um pouquinho atrás, pincelando, aumentando as pinceladas. Sempre passando a manteiga ou a vaselina. Usar a vaselina ou a manteiga ajuda na precisão dos traços. Sempre que a gente passa a manteiga, ela faz uma camada que evita que a tinta espalhe sobre a pele e acabe manchando muito ali a área do decalque. Como eu estou usando só a pontinha da agulha, a agressão à pele é mínima. Então não tem problema estar passando várias vezes aqui no mesmo local, se a aplicação for uma aplicação leve. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de agulha que eu coloquei para fora também. Eu coloco uma quantidade moderada para fora, porque me ajuda a ter uma visibilidade melhor, mais precisão e não sai tanta tinta na pele, o que me dá mais precisão também, porque se eu colocar menos agulha para fora, vai sair mais tinta e eu acabo perdendo um pouco do stencil, porque vai borrando aqui a pele com muita tinta. Quanto mais agulha para fora a gente coloca da biqueira, a gente tem uma visibilidade melhor da pontinha da agulha entrando na pele e vai injetar menos tinta também, o que vai dar mais precisão, principalmente para elementos muito pequenos, para detalhes sutis. E colocando menos agulha para fora da biqueira, a gente tem uma vazão de tinta maior. A tinta consegue escapar pela pontinha da agulha com muito mais facilidade. Mas a visibilidade acaba ficando prejudicada. Vocês podem ver que encosta só a pontinha da agulha mesmo. Passando de forma leve assim, é tranquilo estar pincelando várias vezes o mesmo local. Depois a gente vai higienizar tudo e ver onde vai precisar de mais saturação. Geralmente as aplicações feitas com técnica de pincelada ficam muito leves na pele, então é necessário voltar ali e retocar novamente, saturar mais o tom de preto, para que o traço fique sólido. Lembrando que essa é uma região que a pele naturalmente é mais ressecada, então a gente tem que ter mais cuidado na hora de fazer a pigmentação, porque uma pele ressecada ela acaba machucando com mais facilidade, além de dificultar a aplicação do pigmento. Nessas voltas que eu acabei de fazer, a gente faz uma aplicação mais leve para evitar que os traços se ampliem com o passar dos anos e acabem embolando.
Aqui técnica de emenda. Pousa, aprofunda, mantém, depois levanta. Aqui eu vou dar uma pinceladinha, porque eu fiz mais superficial nessa região. De novo, vai um pouquinho atrás, pousa, aprofunda, mantém, levanta. Lembrando que a explicação teórica para emendas de traço eu explico melhor no meu e-book Tatu Traços Perfeitos. Se tiver na dúvida como fazer essa técnica, vá até o e-book para consultar. Um pouco atrás, pousa, aprofunda, depois levanta. Vou pincelar aqui, bem de levinho. Lembrando que a voltagem de cada máquina é diferente. Essa minha máquina, ela não é tão forte, por isso a voltagem de 8 volts aqui para mim é mais do que suficiente. Se caso você usa 8 volts, passar sua agulha na pele e não pigmentar direito, aí você aumenta um pouco mais. Ou se pigmentar muito forte, aí você abaixa a voltagem e deixa ela de acordo com a velocidade da sua mão também. A voltagem da máquina vai depender tanto do tipo de máquina que você está utilizando, quanto como está a agilidade da sua mão. Se você tem uma mão mais ágil, então pode botar uma voltagem maior para que a máquina fique mais rápida. Se caso sua mão é lenta, deixe uma voltagem mais baixa para evitar que machuque a pele.
Aqui a gente vai voltar porque ficou muito superficial. Movimento de pêndulo, pincelando só com a pontinha da agulha de forma bem sutil, leve, para fazer uma leve pigmentação. Aí dessa forma a gente consegue estar sempre passando a agulha ali no mesmo local, sem ter medo de estar machucando a pele. Se aplicar a agulha muito forte na pele, fizer uma aplicação profunda com a pincelada, aí sim iria machucar muito. Mas como eu estou usando só a pontinha da agulha, como vocês estão vendo aqui, é muito tranquilo. Só que de qualquer forma, treine antes os exercícios que eu passo no e-book para que você tenha destreza na mão. Porque se você fizer um movimento desordenado, além de o traço sair para fora e deixar muito grosso, você pode acabar machucando a pele, porque você não vai ter leveza na mão. Por isso, é tão importante passar por todas as etapas que eu ensino no e-book, todos os exercícios. Além dos exercícios de precisão que eu passo, é muito importante que vocês também façam os exercícios de esboço, com todos os desenhos que eu explico lá, fazendo uma adaptação na biqueira para que fique uma biqueira para desenho utilizando uma máquina de bobina. Por que eu peço que vocês utilizem uma máquina de bobina para fazer as práticas de desenho? Porque a máquina de bobina ela é mais pesada e vai treinar a musculatura da sua mão, além de dar um pouco mais de dificuldade. E aí você vai treinando no papel, pegando toda a manha, familiaridade ao segurar a máquina, desenvolvendo a sua destreza. Quando você for para uma máquina pen ou for para uma máquina rotativa que é muito mais leve, você vai sentir muito mais segurança, vai ficar mais tranquilo em executar os seus trabalhos na pele humana. E na pele humana, inclusive, a gente tem outras dificuldades. O cliente ele mexe, dá os espasmos, como vocês podem ver aí, notar no decorrer da minha tatuagem. E você tendo uma boa destreza na mão, se o cliente mexer, der algum espasmo, você está tranquilo, você tem agilidade na mão, você levanta a agulha na hora. Pronto, agora a gente vai limpar e observar aqui os pontos que precisam de mais saturação. Para fazer higienização, eu prefiro colocar o sabonete na pele e massagear com a mão. Dessa forma eu consigo limpar legal a tatu e não agredir muito a pele passando o tempo todo o papel toalha. Olha só, pessoal, depois que eu limpei a gente pode ver que vários traços aí ficaram falhados. Se eu tivesse limpado a tatuagem desde o início, eu já teria visto que os traços estavam ficando falhados e já teria corrigido esse problema. Isso foi uma falha minha, mas pode acontecer, tudo bem, antes ficar falhado do que estourar os traços. Então, para corrigir isso, eu vou aumentar a voltagem da minha máquina e retraçar novamente. Dessa vez eu coloquei logo a voltagem máxima porque eu não quero brincadeira, eu quero que esse negócio pigmente mesmo de verdade. Mas se você for iniciante, toma cuidado. Eu estou colocando a velocidade máxima porque eu já tenho mais de 9 anos de tatuagem. Isso aqui para mim é tranquilo. É só a gente ir com a pontinha da agulha mais superficial. Eu estou fazendo a técnica de pincelada, que é a técnica de pincelada usando a pontinha da agulha. Ela pigmenta de forma sutil, sem machucar a pele. Se você já tem experiência e está vendo esse vídeo só para adquirir um pouco mais de conhecimento, pode usar uma velocidade maior se você tiver uma mão calibrada para isso. Foi até bom que isso tenha acontecido porque vocês não precisam se assustar se caso o seu traço não sair limpo de primeira. Se não sair limpo de primeira, como aconteceu aqui comigo, e olha que eu já tenho bastante tempo como tatuador profissional, não precisa se assustar ou ficar frustrado, que isso é algo que realmente pode acontecer e não tem problema nenhum. Como eu falei para vocês, antes o traço falhar, que você pode consertar, repigmentar novamente, do que estourar. Porque se o traço estourar, você for muito profundo na pele, muito forte, ou ficar muito tempo parado, aí é problema, porque a tatuagem vai ficar horrível. Falhando não, falhando você
faz de novo aí, tá tudo certo. Eu estou repassando a agulha onde os traços ficaram mais falhados. Não preciso passar na tatuagem toda novamente, porque tem algumas partes que ficaram bem pigmentadas. E tem uma partezinha ali em cima da cabeça do beija-flor que formou tipo um pontinho. A agulha foi para fora ali da marcação do stencil, mas isso é algo tranquilo de corrigir. Quando vocês estiverem fazendo uma tatuagem e por um acaso o traço estourar ou sair fora do stencil, como aconteceu aí nesse caso, é muito tranquilo. Basta a gente engrossar ali ao redor para deixar uniforme, para deixar todos os traços uniformes, todos na mesma espessura, porque dessa forma a gente não tem nenhum prejuízo na estética da tatuagem. A tatuagem vai ficar toda bonitinha porque os traços estão uniformes. Se você deixar todos os traços finos e um traço específico ficar estourado, aí o erro vai ser muito nítido. Com certeza você vai ter um prejuízo na estética da sua tatuagem. Estourou, engrossa ali até ficar uniforme, visualmente, esteticamente bonito e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Depois que a tatuagem cicatrizar, aí você pede para o seu cliente mandar uma foto ou ir diretamente no estúdio para que você possa analisar e ver quais partes vão precisar de um retoque. Aí você retoca novamente, dá um toquezinho especial na tatu e ela vai ficar linda. Assim, quando eu falo para engrossar os traços, eu não falo engrossar o traço que já está grosso. É você corrigir as laterais, tudo que tiver em volta ali, próximo desse traço estourado, você corrige para deixar uniforme. Quando eu voltar a fazer os traços do beija-flor, aí vocês vão poder conferir como que eu faço para deixar os traços uniformes e disfarçar esse pequeno erro. Novamente emenda de traço, pousa a agulha, aprofunda, mantém e levanta. A emenda de traço é muito simples, é só ter paciência. Fazer tudo com bastante calma, esticando bem a pele. Vamos limpar, vamos ver como é que está ficando esses novos traços, vendo se a pigmentação está ok. Agora sim, bem melhor. Estava falhadinho, agora já está bem pigmentado, uma aplicação sólida, fina. E agora vamos fazer essa correção do beija-flor. Agora vocês vão ver como que eu faço para estar corrigindo um traço que ficou um pouquinho fora ali de como deveria ter ficado. Mas tudo bem, vamos lá. Vou passando a agulha levemente, aos poucos, até o ponto onde ficou mais grosso, interrompo a aplicação, levantando sutilmente, como se eu estivesse alçando o voo. Depois vou pousando ali na outra ponta, com bastante calma, que a gente tem que ter bastante precisão, muita calma nessa hora para não piorar a situação. E aí a gente vai lapidando, como se estivesse realmente esculpindo o traço. Pode fazer sem medo, usando novamente a pontinha da agulha. Nada de aprofundar demais. Se aprofundar a agulha demais, vai dar ruim. Então é só ir com a pontinha da agulha, treina bastante os exercícios que eu passo no e-book para que você tenha bastante destreza e leveza na mão.
tatuagens minimalistas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente essas tatuagens que são apenas traços, porque qualquer erro fica muito evidente por ser só traços. Quando a gente faz uma tatuagem minimalista que tem sombras, rastelado ou texturas, se caso fizer um tracinho ali para fora, é só esconder usando sombras ou texturas. Não é o ideal, mas a gente precisa aprender a corrigir os erros, porque na tatuagem a gente não tem borracha. Só que nós somos humanos e o ser humano ele pode errar, o ser humano ele erra. Isso é que faz a gente ser humanos. Então, pessoal, isso é arte também. Se a gente errou, a gente tem que aprender a corrigir, né? Não vai ficar lá chorando, achando que vai ter uma borracha ali para apagar o erro. Então a gente disfarça aí como a gente pode, a gente conserta da forma que a gente pode. E esse é um artifício que você pode utilizar. Alguns tatuadores, inclusive eu às vezes uso também, um pouquinho de branco. Se caso o traço ele ficou muito estourado ou saiu para fora demais ali do stencil e não deu uma estética legal e não dá para fazer essa correção como eu mostro aí para vocês, aí o jeito é aplicar um pouquinho de branco ao redor também com bastante cuidado para disfarçar esse pequeno erro. Essa é uma alternativa, mas isso também depende de como foi sua aplicação de preto. Se for uma aplicação muito pesada, o branco ali ele não vai adiantar. Mas se você estiver fazendo ali na manha, com a pontinha da agulha, você pode aplicar um branquinho de forma sutil, com bastante cuidado, que vai funcionar perfeitamente e não vai estragar a sua tatuagem, não vai prejudicar a estética do design. Lembrando sempre de esticar bem a pele antes de fazer qualquer aplicação. Quando a gente estica a pele, a gente consegue que a agulha penetre com mais facilidade e, por consequência, ter uma aplicação mais sólida, uma aplicação bem feita. Então, sempre lembre de esticar a pele. Mais um pequeno toque no beija-flor, de forma sutil, a gente deixar os traços mais uniformes nessa região. Dando uns pequenos toquezinhos em algumas partes específicas que ficaram com pouca saturação, para não falhar com a cicatrização. Pronto, vamos limpar de novo e ver se precisa de mais algum retoque. Prontinho, a tatuagem tá aí no jeito. Agora sim, tá bem feitinho todos os traços, bem pigmentado. Uma tatuagem que vai ter durabilidade pro resto da vida, só depende agora dos cuidados do cliente.
Se ficou alguma dúvida que você queira esclarecer, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder um por um para que eu possa ajudar você a se desenvolver na tatuagem.